meus alunos e alunas do nono ano, trazendo aqui esse vídeo para vocês, onde iremos estar fazendo um comentário aqui dessa introdução das equações do segundo grau. Então eu quero estar lendo com vocês o que vocês estão aí vendo no livro de vocês, quero comentar essas situações que são apresentadas e gostaria de que vocês pudessem assistir o vídeo, tenham calma, né? Leiam o conteúdo, assistam os vídeos, vejam a resolução de alguma das atividades e fazendo isso vocês vão conseguir entender esse assunto, que é um assunto muito útil, né? Muito importante para vocês usarem aí, principalmente no ano que vem, né? Lá no ensino médio. Então, vamos aqui falar dessas equações do segundo grau, né? O que são essas equações do segundo grau com uma incógnita? Então, primeiramente, vamos falar aqui de alguma situação, de alguns exemplos, né, que nós falamos de equações. Por exemplo, eu até citei esse exemplo hoje pela manhã, se você tem uma situação como essa, por exemplo, x mais 10 igual a 15, aqui você tem uma equação, ela se apresenta dessa maneira, você tem esse lado esquerdo aqui dessa igualdade, você tem x mais 10, que nós chamamos de primeiro membro, e do lado direito da igualdade você tem o número 15, que nós chamamos de segundo membro. Aqui é uma equação do primeiro grau, mas o que diferencia uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau é exatamente que o coeficiente das equações do primeiro grau você tem aqui o expoente 1. Ele não aparece aqui, mas nós subentendemos que o número 1 é o expoente dessa incógnita. Sim, e lembrando aqui, a incógnita é exatamente essa letra, né, que aparece aqui, essa letra X, que é a incógnita, né? Então, algumas situações assim do cotidiano da gente, das situações que nós trabalhamos, nós encontramos resultados, né, de algumas operações que resultam em equações que nós chamamos de equação do segundo grau. Então, se vocês olharem na página inicial do vídeo de vocês, vocês veem a situação de que o engenheiro Vitor, né, ele recebeu uma encomenda que uma pessoa quer construir uma piscina e que essa piscina possa atender duas exigências que ele quer. Primeiro, que ela tenha o comprimento dessa piscina seja 10 metros a mais do que a largura e que tenha uma área de 144 metros quadrados, né? A superfície da água seja de 144 metros quadrados. Então, quando se fala de área, nós falamos de medida de superfície, né? Então, imagina aí a situação que nós temos, que essa pessoa quer construir uma piscina, né? E essa piscina vai ter um formato retangular. Então, imagina que a piscina seria, né, esse formato que está aqui, formato retangular. Então, seguindo a exigência da pessoa, ele quer que o comprimento tenha 10 metros a mais do que a largura. Então, imagina, eu não sei qual é essa largura, então vamos chamar ela aqui de x, e o seu comprimento x, que é a medida da largura, mais 10 metros a mais. Então, aqui você teria a exigência de que o comprimento tem 10 metros a mais do que a largura. A outra exigência é que a área dessa superfície de água seja de 144 metros quadrados. Então, para isso, como é que você encontra uma área de uma figura retangular? Então, isso aqui nós vamos relembrar aqui. Para encontrar a área de uma figura retangular, você vai ter que multiplicar as dimensões, comprimento vezes largura. Muitas das vezes vocês encontram situações no livro de matemática que fala comprimento da base vezes a altura, né? Então essas palavras são muito parecidas, né? Quando fala de largura, pode falar de altura; quando fala de comprimento, né, pode falar também de largura, né? Ou vice-versa. Base pode ser o comprimento, largura pode ser a altura, mas a rigor nós vamos multiplicar duas dimensões. No caso aqui, base vezes altura ou comprimento vezes largura, tá certo? Então, para encontrar essa área,
que já foi dito aqui que essa área tem que ser de 144 metros quadrados, nós vamos ter que multiplicar, vamos ter que fazer o produto, né? Esse produto é exatamente o comprimento, que aqui no nosso exemplo é x mais 10, multiplicado por x. Então vai ficar dessa maneira, x que multiplica x mais 10. Então, quando você fizer essa multiplicação, quando você fizer esse produto, que aqui está usando a propriedade distributiva, né, da multiplicação em relação à adição, esse termo aqui de fora, o x, ó, ele vai multiplicar esse x que está dentro do parêntese e vai multiplicar também aqui o número 10. Então, nesse produto eu vou ter x ao quadrado, que é exatamente o x multiplicado por ele mesmo, e vamos ter indicação de 10 vezes o x, esse produto. Então, veja que aqui nós encontramos uma situação, 144, que é a área que foi dada, igual a x ao quadrado mais 10x. Se vocês olharem aqui, o livro de vocês traz essa situação, certo? Aqui, a diferença é que o meu primeiro membro eu tenho aqui 144 e no segundo eu tenho x ao quadrado mais 10x. Mas, como é a igualdade, eu posso escrever como está aqui, x mais 10, x ao quadrado mais 10x é menos 144 igual a zero. Então, da maneira que está aqui, nós temos uma equação do segundo grau. Observe como é que ela se apresenta, né? Nós temos x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero. É o exemplo de uma equação do segundo grau. Então, veja que é o resultado de uma multiplicação para encontrar a área de uma figura do retângulo. Então, se nós formos aqui continuar olhando o que está sendo explicado aqui no nosso livro, então a gente vai observar que essa equação, x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero, tem uma incógnita, né, lembrando que é a letra x, cujo maior expoente é o número 2. Vocês lembram que lá que eu mostrei para vocês, ó, que a equação do primeiro grau, o expoente da incógnita é o 1, número 1. E na equação do segundo grau, o expoente da incógnita, veja que é o número 2, né? Exatamente, é uma das diferenças das equações do primeiro para o segundo grau. Então, continuando aqui, ela é um exemplo de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então, o que vocês precisam saber nesse momento é exatamente isso, né? Essa diferença da equação do primeiro grau para o segundo, né? E aqui nós temos aqui a forma genérica, né? Toda equação do segundo grau com uma incógnita pode ser reduzida. O que significa pode ser reduzida? Que em algumas situações as equações podem não estar escritas dessa maneira, assim, tão bonitinha, né, como ficou aqui, x ao quadrado mais 10x menos 144 igual a zero. Em algumas situações nós vamos ter que desenvolver essas expressões e que ela resulte em uma equação mais reduzida, que nós chamamos de forma reduzida. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, veja que a forma algébrica de uma equação é essa que está aqui. Quando a forma algébrica que só tem letras, nós temos primeiro, tem o A, observa que tem ax ao quadrado, mais bx mais c igual a zero. E tem aqui uma condição entre parênteses. Qual é a condição? Que o A tem que ser diferente de zero. Ou seja, esse A que acompanha o x ao quadrado, ele tem que ser diferente de zero. Vocês podem até logo se perguntar, mas por quê? Por que o A tem que ser diferente de zero? O A sendo igual a zero, o produto de qualquer número por zero vai ser zero. Então, se aqui no nosso caso o A for zero, quando multiplicar o x ao quadrado, esse termo aqui vai desaparecer, vai ficar só o bx mais c. Então, ela deixaria de ser uma equação do segundo grau e passaria a ser só do primeiro. Então, aqui, olha, continuando, tem assim, os números A, B e C são os coeficientes da equação do segundo grau.
são os coeficientes, são números, né, que vão acompanhar a incógnita x, e vai ter também um termo independente, né, que no caso o termo independente é aquele termo que não tem a incógnita. Veja que nós temos uma incógnita aí que está elevada a 2 e ao mesmo tempo ela aparece aqui elevada a 1. Então esse termo que acompanha a incógnita elevada a 2 nós chamamos de coeficiente o A, né, que é o coeficiente do termo que é quadrado. E o B é o coeficiente do x elevado a 1. E o C é o termo independente, é aquele termo que não tem incógnita com ele, não tem x com ele, tá certo? Então, veja aqui o que a Minas está falando. Ó. A equação OX ao quadrado mais 3x menos 8 igual a 0, em que A é diferente de 0, equivale a 3x menos 8 igual a 0. Então, não é uma equação do segundo grau exatamente porque esse produto aqui do 0 multiplicado por x ao quadrado, você vai desaparecer esse termo. Então aqui mais embaixo tem alguns exemplos para que vocês possam identificar na forma reduzida quem são os coeficientes, pessoal. Olha, vocês têm que lembrar que o coeficiente que acompanha o x ao quadrado é o A, o que acompanha o x é o B, e o termo que não tem x é o C. Por que isso é importante, pessoal? Por que isso é importante? Porque quando nós formos resolver a equação usando a forma resolutiva, que nós chamamos de forma de Bhaskara, vocês vão ter que identificar naquelas equações esses coeficientes para fazer a substituição do valor, né, que é dado pelos termos, esses valores do A, do B e do C, e você descobrir o valor da incógnita, né? Da incógnita, no caso aí, x, né, por exemplo. Então, veja aqui que eu tenho uma equação, 5x ao quadrado menos 6x mais 1/5. Então, aqui aparece o A. Olha, o A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, quem está acompanhando o x ao quadrado aqui é o 5. Então, A é igual a 5. Quem acompanha o x é o B. Quem é o B? É o menos 6. E o número, o termo que não tem o x, é o C, no caso aqui, 1/5, tá certo? Então, veja aqui outro exemplo. Nessa equação, quem acompanha o x ao quadrado é o menos 0,4, então ele é o A, certo? Quem acompanha o x sozinho é o B, é o 9. Ora, mas por que aqui o C é igual a 0? Porque o termo C não aparece. Veja que nós não temos só o número, né? Aqui no exemplo A, você tinha o 1/5, que é um número que não tem um x. Aqui no exemplo da letra B não tem o C, não aparece ele, então é porque ele é 0. É por isso que fica aqui C igual a 0. E veja que nessa outra situação, nós temos uma equação que é x ao quadrado sobre 2 menos 10 igual a 0. Então aqui o que nós temos que fazer? É dizer que o A, olha, aqui tem o número 1, que é o lado desse x ao quadrado. Então fica meio, que é o A. O B é o 0. Por que o B é 0? Por que eu sei que o B é 0? Porque não aparece o x, ó. Não aparece o x sozinho. E aparece o menos 10. Então está aqui, ó, que é o termo independente, menos C. No outro exemplo, eu tenho menos raiz de 5 sobre 5, x ao quadrado igual a 0. Veja que aqui não tem o x e nem tem o número, que é o termo independente. É por isso que aqui aparece o B igual a 0 e o C igual a 0. E continuando, o que diz aqui bem no finalzinho? Uma equação do segundo grau é considerada completa quando os coeficientes B e C são diferentes de 0. Elas são consideradas completas, né? Se eu for olhar aqui para trás, o exemplo de uma equação completa aqui foi o exemplo A, né? Uma equação completa. Por quê? Porque tem 3 termos, o A, o B e o C. São diferentes de 0, né? Cada um. Se você olhar aqui, olha, você tem exatamente isso. Aquela é uma equação completa quando tem os 3 termos, o A, o B e o C. Mas aqui eu vou repetir. Uma equação de segundo grau é considerada completa quando os coeficientes B e C são diferentes de 0. E é incompleta quando o B ou o C for igual a 0. Então,
Olhando aqui para o nosso exemplo, né? Os exemplos anteriores, o A, como eu já falei, é uma equação completa, e os itens B, C e D apresentam equações incompletas do segundo grau. Então, fica aqui esse primeiro vídeo, né? Eu espero que meus amigos aí tenham entendido, né? E eu já disse para vocês que nós, professores, estamos ajudando vocês nesta caminhada. É uma caminhada de vocês e que nós fazemos parte dela no acompanhamento, né? Nessa busca de mostrar para vocês o entendimento desses conteúdos e vocês possam lograr isso. Então, continue, estude as questões aí agora que vocês estão sendo convidados a fazer, tá bom? Então, bons estudos aí para vocês e até o próximo vídeo, tá bom?